Olá, amigos. Nós saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs que eventualmente irão assistir esse vídeo que estamos gravando agora, já agradecendo antecipadamente essa deferência, essa dedicação de alguns minutos do seu tempo precioso para assistir essa nossa gravação. E por isso já estamos dando nosso muito obrigado, rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é a reencarnação. A reencarnação é um instrumento divino que faz com que o princípio inteligente, que foi criado simples e ignorante, simples porque não se divide, corpo simples não se divide, e ignorante porque não tinha conhecimento de nada. Quando Deus cria o princípio inteligente, ele é lançado depois no rio da evolução para ir gradativamente evoluindo, se aprimorando. Bom, as primeiras manifestações, isso quando eu falo primeiras, ao longo de muitos milênios, porque ele vai passar muito tempo, esse princípio inteligente vai passar muito tempo no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no animal irracional, até alcançar a maturidade tal para ser promovido à humanidade. Passa a ser um espírito escrito com E maiúsculo, como nós vamos ver lá na questão 76 do Livro dos Espíritos. Muito bem, então, depois que ele alcança essa escala humana, ele adquire a razão, ele adquire o livre-arbítrio, mas junto da razão e do livre-arbítrio, ele vai, então, também receber uma coisa chamada responsabilidade. Porque ele vai, então, fazer escolhas, ele vai poder fazer escolhas, coisa que nos reinos anteriores era mais a coisa em nível de instinto, Mas uma vez que ele está humanizado, agora ele já pode pensar, que antes também pensava, mas era um pensamento fragmentado, agora é um pensamento contínuo. E a vida vai oferecer para esse princípio inteligente, para essa alma agora, várias situações onde ele vai ter que escolher. Jesus comparou isso com duas portas, a porta larga e a porta estreita, dois caminhos. A escolha é nossa, ainda hoje. Nós podemos optar pela porta larga ou pela porta estreita, sabendo que na porta estreita nós temos que nos movimentar, temos que buscar construir aquele caminho a que aquela porta, em abrindo, irá no surgir toda uma orientação para que aquele caminho possa ser palmilhado, mas antes precisa ser pavimentado. E essa pavimentação nós fazemos através de nossos atos bons, positivos, e que nós vamos estar sempre ali tendo oportunidades, que muitas vezes são aparentemente desagradáveis, mas o Espírito Emmanuel chama essas situações que para nós muitas vezes parecem problemas, ele chama de dádiva divina. Dádiva divina. Por quê? Por que dádiva divina? Porque se nós soubermos passar bem aqueles momentos,
nós vamos dar assim um salto na nossa evolução e vamos adquirindo cada vez mais faculdades para poder dar sequência ao nosso processo. Então acontece que esse princípio inteligente que se humanizou, ele fica um tempo, né, na pátria espiritual, depois ele vai passar um tempo encarnado, daqui a pouco ele volta para o mundo astral, vai ter que voltar. Essa volta é que nós chamamos de reencarnação. É o retorno do espírito, porém num corpo novo. Então o espírito, né, ele vai fazer com que uma parte dele mergulhe na matéria e vá configurar aqui a alma em si, que a alma não é o todo do espírito. Né? A alma é apenas aquela parte que mergulhou na matéria. Né? E a outra parte do espírito que não mergulhou na matéria fica na sua dimensão, né? Que é o que nós podemos chamar de inconsciente profundo, mas que tem conexão com a alma, né? Através de diversas circunstâncias. Né? Então, a reencarnação aparece exatamente com essa possibilidade, né? Com essa possibilidade de fazer com que a gente possa, como disse Jesus, pagar até o último ceitil. Né? Então, isso também representa uma possibilidade que, sem essa possibilidade, sem essa ferramenta, sem esse recurso, o espírito não conseguiria pagar até o último ceitil, porque numa existência só isso não dá. Né? Isso não tem como. Então, esses retornos, né, do espírito aqui à arena física, nós chamamos de reencarnação. Né? Isso é bastante importante, e entender que a reencarnação é uma lei divina. Né? Como ela é divina, ela deriva da lei de amor, e por isso também é constituída de amor. Né? Então, mas como a reencarnação é bastante, digamos assim, combatida, né, em alguns meios religiosos, e chegam a dizer que isso é uma invenção do Espiritismo, e na verdade não é. Né? Se a gente observar lá atrás, lá na Grécia, já tinha a ideia da palingenesia, né? Tinha a ideia da metempsicose, que é a reencarnação também, só que o Pitágoras, que trouxe essa ideia de metempsicose, ele entendia que o espírito humano poderia voltar para encarnar num animal irracional. E hoje sabemos que não, que isso não é assim, porque há toda uma estrutura perispiritual no ser humano que não tem no animal. Né? Então, vamos perceber que então a questão ela é nisso que há uma diferença, né, entre as ideias de então. Né? Mas a ideia do retorno do espírito é antiga, porque se a metempsicose tem a falha quando admite, né, que o espírito humano pode regressar e encarnar num animal. Isso é falho, nós entendemos que não é assim. Mas o que dá para tirar dali da metempsicose? A ideia do retorno do espírito. A ideia do retorno do espírito. Isso é um tipo de reencarnação. Aí, ao tempo de Jesus, essa ideia estava com o nome de ressurreição. Eles entendiam que quem morria podia voltar. A ideia do retorno vai permanecendo, mas sempre com aspectos circunstanciais, né, culturais da época. Então eles achavam que quem morria podia voltar no mesmo corpo. Então isso é uma ideia. Essa parte da ideia não é boa, não é correta. Mas a ideia do retorno do espírito é aquela ideia que vem desde lá dos gregos para cá, vem embora. E antes até na cultura egípcia também, né? Também admitiam o retorno do espírito.
Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem que é muito conhecida de todos nós. Estudamos o Espiritismo, estudamos o Evangelho, né? Onde vai falar acerca de um fariseu, na verdade era um senador dos judeus, né? De nome Nicodemos, né? Onde então nós vamos ver a conversa de Nicodemos com Jesus. Mas então esse Nicodemos vai procurar Jesus e já chega, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Nesse primeiro ponto, nós vamos destacar aqui a percepção dele. Ele percebeu que Jesus era um mestre e foi procurá-lo como mestre que ele tinha ânsia de ensinamento. Esse mestre que ele reconhece, né, como diz aqui, ó, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir. Então ele não foi lá pedir milagre, ele não foi lá pedir sinais, né, como depois os fariseus foram pedir. Primeiro ele reconhece que Jesus veio como mestre para nos instruir e que veio em nome de Deus e que Deus estaria com ele, né? E aí depois dessa saudação, aí Jesus vai dizer para ele: em verdade, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. É bastante interessante esse aspecto, né, que é colocado. Então ele aqui fala a questão do nascer de novo. E nós sabemos que tem muitas religiões que interpretam esse nascer de novo como uma transformação. O cara era criminoso, mas depois ele se arrepende e muda de vida. Isso eles chamam de nascer de novo. E nós, com certeza, irmãos, acreditamos que eles estejam certos nesse aspecto, né? Mas esse é um aspecto ainda bastante periférico, bastante de superfície, né? Porque Jesus vai tratar diretamente do Espírito. Então, esse nascer de novo, nós entendemos que é nascer o Espírito retornando no novo corpo, né? Mas ele diz que é preciso, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja que ele usa o verbo ver. Então, é um desenvolvimento para que a gente olhe para fora, né? E desenvolva com as nossas percepções, né, sensoriais, cada vez mais a nossa visão externa, que hoje, porque hoje é assim, né? Nós já conseguimos divisar na matéria algo além da matéria. Então, nós já estamos desenvolvendo essa coisa de quem tem olhos de ver, que veja, né? Como disse Jesus. Então, na verdade, esse olhos de ver é no sentido espiritual, né? Onde, então, cada vez mais eu vou olhar, por exemplo, para um fenômeno material, né? Uma pedra, uma árvore, uma flor, qualquer desses fenômenos, e não vou ficar apenas focando o fenômeno, aquilo que a matéria está me apresentando. Então, nós vamos desenvolvendo essa visão, essa capacidade de ver além daquilo que o fenômeno está nos mostrando, né? Ou seja, por detrás de cada fenômeno material há uma consciência, há um ser espiritual, há um agente que está ali trabalhando, né, naquele processo material, e por trás dele tem uma consciência, que é o princípio inteligente que vai evoluindo, né? Então, como eu disse, nós também aplaudimos a ideia de quem muda, né? Quem muda de comportamento, de conduta para melhor, se torna um cristão, isso é uma beleza, né? Com certeza é. Porém,
a mensagem de Jesus é um pouco mais além disso, né? Porque nós podemos, olha só, nós podemos também nos transformar, deixar aqueles vícios, aqueles hábitos negativos, mas não nos modificar por dentro, né? Então fica assim uma espécie de educação de verniz, né? Onde apenas brilha o aspecto externo. Jesus até vai censurar essa questão quando ele chama de túmulos caiados por fora, mas cheios de podridões por dentro, né? Então, na verdade, a doutrina de Jesus, se nós observarmos, ela se dirige diretamente para o espírito, para o espírito. Mas então, como eu disse, a ideia de Jesus vai um pouco mais longe, porque ele vai dizer, respondendo uma pergunta de Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Esse aspecto mais profundo, apesar dele ser mestre em Israel, ele não conseguia entender. E aí Jesus vai responder para ele: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vejam, aqui ele já usa outro verbo. Naquela primeira fase aqui era o verbo ver, agora é o verbo entrar. Então, não pode entrar no reino de Deus. E nós vamos encontrar no outro momento Jesus falando-nos de que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que ele quis dizer aqui? Né? Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Então, esse renascimento da água e do Espírito, nós podemos ver aqui dois aspectos, né? O renascimento da água, que muitos pensam que é pelo batismo, pela imersão na água, mas não é isso. Aqui é a formatação do próprio corpo, que tem a água como um dos principais elementos para constituir o nosso corpo, né? E renascimento do espírito, aí vem a transformação do espírito, não apenas uma transformação, um arrependimento daquelas questões que estava habituado, né? Isso não quer dizer que não seja recomendável que se faça, mas que a gente não se engane, né? Que nós precisamos modificar de dentro para fora. De dentro para fora, olha só, né? E aí ele vai dizer ainda, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele está separando, de certa forma, as coisas que brotam aqui na matéria e as coisas que brotam no Espírito, né? O que pode surgir no Espírito? Pode, e devagarinho nós já estamos fazendo isso, né? Eu diria assim, a construção, a edificação de virtudes cada vez mais amplas, né? De formas que, então, essa coisa de entrar no reino de Deus, é preciso que o Espírito vá amadurecendo, né? Vai reencarnando e reencarnando, aí ele vai chegar a amadurecer, né? Ao ponto de perceber o que tem que ser mudado nele como espírito, de dentro para fora. Cuidar com os seus sentimentos, cuidar com os pensamentos, cuidar com as palavras, cuidar com o comportamento, a conduta, né? Tudo isso precisa passar por essa questão para que a gente mergulhe dentro de nós onde está esse reino. Esse reino de Deus não é lá em cima daquela abóbora celeste azulada, né? Isso é uma ideia antiga, isso hoje já não se concebe mais dessa maneira, né? Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Nos disseram os Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão número 1. Então, Deus não é uma pessoa, né? Deus é a inteligência suprema, a maior inteligência que nós podemos conceber no universo.
e causa primária de todas as coisas, né? Porque a causa primária vem de Deus, né? E claro que depois nós vamos ver que os próprios princípios inteligentes vão servindo, né, de instrumentos para que a coisa aqui no mundo da matéria possa acontecer, né? Então nós precisamos ver o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então aqui mais ou menos a gente também pode pegar aquela outra expressão de Jesus com relação ao tributo, né? Perguntaram para ele se era lícito pagar o tributo a César, a Roma. Aí ele, como sempre, ele fica em silêncio por um tempinho, mas pela insistência deles, ele pede uma moeda. Ele pede uma moeda e pergunta de quem é essa inscrição, que ali tinha a figura de César. Aí César é o imperador, né? Aí então Jesus diz para ele, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então aqui também as coisas que são nascidas aqui da matéria são importantes, mas elas são daqui e ficam aqui. O que é do espírito exatamente é a inteligência que nós precisamos cada vez mais desenvolver, né? A inteligência, as qualidades morais, né? E o conhecimento. Então, inteligência, conhecimento e valores morais. Isso pertence ao espírito e vai embora. Isso é nascido do espírito, né? Inteligência, conhecimento e valores morais. Que o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma página chamada Verdadeira Propriedade. O que é nosso? A casa, o carro, a conta bancária? Não. Agora, a inteligência, os conhecimentos, os valores morais, isso é nosso, isso é nascido do espírito, e quando a gente deixar o corpo, deixar essa matéria, nós, como espíritos, vamos levar esse patrimônio, né? Onde então a nossa inteligência vai estar mais desenvolvida, mais conhecimentos, porque, por exemplo, a doutrina espírita, ela batalha, ela procura propugnar, né, o estudo, adquirido estudo. Por exemplo, a Bíblia, né? O pessoal diz assim, olha, precisamos ler a Bíblia. E nós não falamos desse jeito, nós precisamos estudar a Bíblia. Porque senão fica uma coisa muito periférica e acaba ela não tendo regência nenhuma na nossa vida, né? De formas que, então, aí Jesus aí vai dizer para ele, né? Não te admires de que eu tenha não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Aí ele vai dizer, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem. Quando ele fala que o Espírito sopra onde quer, ele está falando da liberdade do Espírito, da nossa liberdade aqui também. Então, na verdade, ele também está a nos mostrar essa condição do Espírito, né? Que ele vai poder soprar onde quer, mas obedecendo a um princípio básico, né? Que é o princípio do amor. Porque há muitos espíritos que desencarnam, mas não podem ir aonde querem. Mas ele está livre? Não. Mas acontece que existem outros aspectos, né, que estão acorrentando ele de uma forma assim que impede essa liberdade toda, né? E aí Nicodemos pergunta: como pode isso fazer-se? O que Nicodemos queria saber aqui? A questão da encarnação, como é que essa encarnação podia se dar? Porque nós vamos ver que existe a reencarnação. A reencarnação é a lei divina. E a encarnação é o processo. E ele queria que Jesus respondesse para ele. Como pode ser isso, né? Como pode isso fazer-se? Ele queria saber do mecanismo da encarnação, momento que a criança está sendo gerada, momento em que o espírito vai se ligar lá desde o começo, né? Lá naquele zigoto. Isso não dava para dizer para ele, porque ele não tinha condições, né? Então, Jesus vai dizer para ele,
Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Então, Jesus, claro, percebeu que a estrutura intelectiva dele, né, a cultura, não dava, assim, naquele momento, para entrar em maiores detalhes, como hoje nós sabemos, tá? Como é que isso pode fazer-se. Hoje a gente sabe que, através da união dos dois gametas, masculino e feminino, como vão começar, é um processo inicialmente de concepção, né? E depois, gradativamente, na medida em que a multiplicação celular vai acontecendo, né, a criança vai tomando forma. Né? Mas já naquele momento, o espírito está ligado pelo seu perispírito. Isso é bastante importante. Então, é um mecanismo bastante interessante. Então, talvez nós, nos próximos vídeos, nós possamos fazer um vídeo só desse processo da encarnação, né? Porque a reencarnação é o espírito que está voltando, né? Mas para que ele possa reencarnar, é preciso que exista um processo de encarnação. Ele vai, porque há quem pense que o retorno do espírito vai acontecer num corpo que já está pronto. E não é isso. A encarnação tem todo um processo, né? Para que aquele corpinho possa se formar e abrigar aquele espírito que está chegando. Então você tem uma criança aí com 1 ano, 2 anos, mas o espírito que ali está é um espírito milenário. Hoje nós podemos ver isso, como essas nossas crianças estão assim inteligentes, né? Espíritos que vêm hoje já de outros planos de vida do nosso universo para auxiliar a Terra. Eu gosto muito de ver aquele programa da Globo, The Voice Kids, né? Ali você vê crianças com 8, 10 anos, mas cantando com uma habilidade, né? Então são espíritos que já vêm de trás, que já trazem uma evolução. Hoje eles cantam, daqui a pouco eles podem estar atuando de outra forma, digamos assim, aplicando, né, parte daquelas habilidades que eles já trazem. Porque nós sabemos que na reencarnação existe o esquecimento do passado. Então é claro que a criança não vai lembrar dessas encarnações, mas as aptidões que ela apresenta, que ainda não foram, ela não teve tempo para aprender, para ser ensinada, essas aptidões, as tendências, né? Isso tudo denota vamos assim dizer, essa quantia de experiências do passado que vem de uma forma cifrada e que acabam gerando impulsos na direção daquilo que nós trouxemos. Se nós tivermos tendências criminosas, vai ser para o crime. Se for tendências fraternas, cristãs, então nós vamos cada vez mais desenvolver isso. Então tá. Aí ele vai completar aqui, meus irmãos, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? As coisas da terra que ele está falando aqui são os nascimentos, né? Que ocorrem todos os dias. Então, o nascimento é uma coisa que ocorre todos os dias aqui conosco, né? E as coisas do céu, hoje, com a doutrina espírita, nós temos muita informação acerca do mundo astral, do mundo espiritual, né? Coisa que na época ele não podia dizer isso para o Nicodemos, ele não tinha estrutura para isso, né? Mas ele vai dizer em outro momento: quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E também ele vai dizer para Tomé: por que me vês, Tomé? Só por isso tu crês? Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então, na verdade, a proposta espírita é exatamente essa de Jesus, né? Porque se nós quisermos ter provas
de coisas subjetivas, dificilmente, né, nós vamos poder comprovar. Então, o que é que nós temos? Como é que nós trabalhamos se não temos provas? Mas temos uma coisa chamada evidências. As evidências para o estudioso, você vai juntando aqui, ali, acolá, é toda uma garimpagem que a gente vai fazendo, e essa evidência vai se tornando cada vez mais evidente. Né? Na hora que você começa a pensar as aptidões, né? Mas também precisa olhar outras crianças que nascem com defeito físico, com cegueira, com surdez. Criança que não teve tempo ainda de praticar nenhum mal, nenhum pecado. Né? Então, é aquilo que nós dissemos. Então, às vezes nós recebemos, já no próprio físico, alguma coisa que denota a nossa necessidade expiatória. Né? E, então, de formas que tudo isso, para nós, são evidências, né? Primeiro, da pré-existência, segundo, da lei do retorno, que é a reencarnação, a misericórdia de Deus está sempre oportunizando para nós um meio para que a gente possa, então, ir pagando até o último cêntimo, como disse Jesus lá, né? Meus irmãos, estamos concluindo o nosso vídeo de hoje, mais uma vez agradecendo a todos por essa oportunidade e rogar a Jesus bênçãos e paz para todos os corações. Que assim seja. Muito obrigado.